Fala galera, beleza? Eu vou trazer uma outra historinha aqui, a segunda, para mostrar, para deixar bem desenhado aqui o que é a socialização, o protecionismo, o nacionalismo nas coisas, como na primeira do futebol, e o que é o livre mercado que até as crianças praticam aqui, inclusive na troca de figurinhas. Esse texto aqui, né, essa ideia, na verdade, eu tirei do ILISP, Instituto Liberal de São Paulo, e quem escreveu, se não me engano, foi o Gustavo Maltache, acho que é assim que se escreve o nome desse rapaz, vou deixar o link na descrição aqui. Então vamos lá. Quando a gente é criança, cara, a gente logo descobre os benefícios do livre mercado, inclusive quando a gente troca figurinhas, né? O negócio é tão óbvio que até as criancinhas trocando figurinha entendem mais de mercado do que grandes economistas como Keynes, né? Então vamos lá. Para você trocar uma figurinha, como que funciona, né? Para quem não lembra, você comprava lá os álbuns de figurinhas, acho que até hoje existe, e aí você ia comprando os pacotinhos e elas vinham figurinhas aleatórias. Você ia completando o teu álbum, quando você tinha alguma repetida, você fazia o que com aquilo? Você trocava por uma que você não tinha. Então, a primeira regra desse mercado é que para você ganhar uma figurinha, você tem que ter outra para trocar. É assim que funciona. Você não chega lá de mãos abanando e fala pro cara assim, me dá uma figurinha aí que você tem repetida. O cara fala, não, beleza, eu até te dou, mas o que você me dá em troca? Eu também quero uma figurinha que eu não tenho. Você tem uma repetida aí? Então você precisa ter alguma coisa para oferecer em troca. Quando você não vai trocar figurinha, quando você vai bater figurinha, não sei se vocês lembram disso, põe a figurinha, bate, quem vira ganha a figurinha do outro. É um jogo, é uma competição, mas que para você entrar você também tem que ter algo para trocar, você também tem que ter uma figurinha. E se você for um cara esperto, você vai lá e vai colocar em jogo só as figurinhas que você tem repetidas, certo? Ele até escreve aqui, é a lei de Say, não sei como é que se escreve aqui, que se fala, é um produto produzido, permite que se adquira no mercado outro produto de igual valor. Não dá para consumir sem antes ter produzido. É verdade, não dá para você consumir sem ter nada em troca. Beleza? Uma outra coisa também que poderia acontecer é a pessoa falar, eu não tenho a figurinha agora, mas eu te dou a figurinha depois. Então eu vou escrever no papel aqui, ó, vale uma figurinha. E aí vai te dar. Isso é basicamente o que o Keynes faz, imprimindo dinheiro, né? Bom, a gente governo não tem o dinheiro agora, então vamos fazer o seguinte, vamos imprimir mais dinheiro, né? Que esse dinheiro tem um valor intrínseco nele, você vai lá, paga um monte de obra pública, faz um monte de investimento e vê o que acontece depois. Assim você soluciona todos os problemas da humanidade. Acontece que no mercado de figurinhas, você até poderia fazer isso, até poderia escrever lá, vale uma figurinha e dá pro seu amigo. Se as pessoas começassem a fazer isso direto, as crianças automaticamente iam perceber, tem muito vale figurinha e pouca figurinha no mercado. Então esse vale figurinha não vale nada, cara. Então até as próprias crianças podem refutar Keynes, até o mercadinho de troca de figurinhas pode refutar Keynes, né? E outra coisa também, se você tem um amigo que sempre escreve lá, vale uma figurinha, e nunca te paga, automaticamente o mercado percebe que esse cara é um mal pagador e o vale figurinha daquele moleque passa a não ter valor nenhum. Certo? Então é muito interessante isso. Vamos lá. As figurinhas mais raras valerão mais. E é verdade isso. Por exemplo, sabe aquela figurinha que você nunca encontra, que você, um amigo tem, ela vale muito mais do que aquela que você sempre tem o tempo todo. Então é uma lei que o próprio mercado estabelece, as que vão valer mais e as que vão valer menos. E aí, eu até te falo, isso aqui é uma estratégia de marketing até do pessoal que vendia figurinha. Em determinados bairros, assim, até talvez pela aleatoriedade da distribuição, em alguns bairros você tinha mais figurinha de um tipo, em outros bairros você tinha figurinhas de outros tipos. E aí, o que acontecia muito? Às vezes você ia visitar uma avó que morava num bairro lá longe, aí você comprava figurinha naquela banca. Vinha figurinha rara, né, para você e para o pessoal do teu bairro. Então, aquele teu movimento de comprar figurinha em outro bairro acabava fazendo com que você tivesse algo muito valioso para aquele mercado. E é como existe aqui no Brasil. Às vezes você tem, sei lá, uma diversidade muito grande de um produto e não tem de outro que tem em outro país. Então, a pessoa quando vai para outro país e traz para cá, ela tem algo que lá vale menos, mas que aqui vale muito, cara. É uma coisa natural, uma coisa que é proveitoso para todo mundo. Inclusive, quando entra aqui, na verdade aqui é uma analogia ao capital estrangeiro, quando chega aquele amigo riquinho de outro bairro, que ele é cheio de figurinha, tá ligado? E aí ele tem um monte de figurinha rara, você pode até falar, nossa, mas pô, que injusto, o moleque tem mais dinheiro, o moleque compra mais figurinha, o álbum dele ele vai completar antes. É verdade, mas mesmo ele completando antes o álbum dele, ele acaba trazendo para aquele mercado regional outras figurinhas que estavam em escassez. Então, até aquele moleque mais rico, até a geração de riqueza daquele moleque ajuda a geração de riqueza de todo mundo que está em volta e tem menos riqueza que ele, né? Então, essa história de ficar com não, o moleque rico não entra aqui do bairro, você vai acabar prejudicando toda a sua comunidade, toda a sua roda de amigos, né? E uma outra coisa também que é muito interessante
é o seguinte, cara. A gente vê aqui a questão do capital estrangeiro, que é como eu falei do moleque trazendo aqui as figurinhas novas. Muita gente quer tentar colocar de cima para baixo um valor em determinadas figurinhas que não o valor automático de mercado. Isso acontece muito, cara, seja com imposto, seja com o que quer que seja. E isso se assemelha não só ao discurso de esquerda, ao discurso socialista, mas infelizmente ao discurso protecionista e ao discurso nacionalista de algumas pessoas de direita, cara. Basicamente é o seguinte, eu vou dar um exemplo para você. Se você tem um determinado mercado aqui, e eu vou fugir aqui do mercado de figurinhas, vamos dar um exemplo que, sei lá, você produz um carro, e esse carro você não produz dentro do teu território nacional. O que as pessoas tendem a acreditar? Não, então vamos fechar o mercado. Vamos falar que se o cara produzir o carro aqui dentro, ele vai ter uma isenção de algum imposto ou vai ter algum tipo de incentivo fiscal. Você, a princípio, pode até estar achando que você está protegendo o teu país, né? Mas você não está. Na verdade, você está protegendo os poucos montadores de carro que tem no teu país a custo de prejudicar toda a população que, ao escolher um carro importado, vai ter que pagar um imposto que não pagaria se não fossem as regras do governo. Ou seja, um carro que custa 10 aqui no Brasil, produzido aqui no Brasil, e um carro importado que também custa 10. Ao cobrar imposto desse carro importado que custa 10, você aparentemente está ajudando a galera que produz o carro nacional que também custa 10. Mas não, na verdade você está prejudicando todas as outras pessoas que livremente poderiam escolher um carro importado ao custo de 10, mas vão ter que pagar 11, 12, 13, aqui no caso do Brasil, 20, né, por causa da carga tributária que tem em cima disso. Então, a questão, o que eu quero deixar claro é o seguinte, essas duas historinhas são para tentar deixar desenhado, né, como o intervencionismo, o nacionalismo, o protecionismo, no caso lá de socializar o futebol, pode ser muito prejudicial, e como o livre mercado, no caso dessa historinha aqui, das crianças trocando figurinhas, é uma alternativa muito melhor para as relações humanas de troca. Beleza? Então, por favor, cara, essa porcaria de protecionismo não funciona, beleza? Vamos deixar as pessoas livres para trocar figurinhas. Um abraço e vamos questionar tudo.